No mês passado foi aprovada uma medida provisória que transformaria o imposto de renda de universidades comunitárias em bolsas de estudo. Porém, este assunto volta a ser discutido. Devido a alguns vetos nessa medida provisória, ela sofreu alterações prejudiciais a universidades como a UNO-Chapecó. Converso agora com o vice-reitor de administração da UNO-Chapecó, professor Antônio Zanin. Professor, com estes vetos que aconteceram na medida provisória, o que mudou? Bem, primeiramente nós teríamos que migrar para a esfera federal. Num segundo momento, houve uma redução das multas que inicialmente haviam sido negociadas, né? Teríamos um benefício de redução de 60% do montante das multas, e com o veto nós passamos a ter um benefício de apenas 40% nessa redução de multas. Também perdemos uma redução de 25% no montante dos juros, né, da dívida, né? E também nós teríamos que corrigir. Inicialmente nós tínhamos uma previsão de correção das bolsas na mesma proporção que a nossa dívida, ou seja, utilizando a Selic, e no momento nós perdemos essa condição. Então, com isso, ao término dos 180 meses, se fôssemos realmente aderir ao PROIES, né, nós ainda teríamos um montante bastante significativo que ressarcia aos cofres públicos. Professor Antônio Zanin, quando foi aprovada essa medida provisória na Câmara, no Senado e também na Câmara dos Deputados, o professor Odilon comentou que se tem a convicção de que a UNO-Chapecó já quitou esta dívida que é do imposto de renda, mas que, medida as possibilidades, ainda assim, da forma como havia sido aprovada, era boa para a UNO-Chapecó. Com estes vetos, como que a UNO-Chapecó, como que a instituição recebe as mudanças da medida provisória? Bom, primeiramente, pela forma de constituição, que é a UNO-Chapecó, uma universidade comunitária, e que foi criada por um decreto municipal. Então, existe essa provisão dentro da própria Constituição Federal, onde nos enquadramos no artigo 242. Dessa forma, havia um entendimento, isso jurídico, de que este imposto retido na fonte dos colaboradores, eles pudessem ser investidos dentro da própria instituição, como de fato eles foram, né, para a construção de prédios, de ativos fixos, e também fizemos vários investimentos junto à comunidade. Cita-se aqui 4 policlínicas que foram construídas com anuência, inclusive, do município, uma usina de gás para o materno-infantil, né, que foram adquiridas realmente com convênio com o município, né? De fato, isso nos pegou de surpresa. É evidente que essa dívida quem está cobrando é a Receita Federal, que ela não entende dessa forma, né? E sendo que, como o próprio Odilon já comentou em outra oportunidade, né, nós não somos sonegadores. Nós utilizamos aquilo que era o entendimento da lei. O que diverge disso é a Receita Federal, que entende que deveríamos recolher para a Receita e, posteriormente, parte deste volta para o município. Professor Antônio Zanin, no último dia 23 aconteceu uma reunião com os reitores, né, do sistema das universidades incluídas no sistema CAF. E essas reuniões continuam? Quais são as medidas a ser tomadas pelas instituições comunitárias de Santa Catarina? Exatamente. Então, no último dia 23, o professor Odilon esteve reunido junto à CAF. Foi uma reunião um pouco mais política, né, onde se pensou em estratégias, né, para a gente tentar reverter essa situação. Bem, esteve presente alguns deputados também, e que, em conversa com a CAF, né, se colocou que dificilmente se consegue contrariar o veto da presidenta. O Senado poderia derrubar esse veto, mas para isso teria que ter no mínimo 2/3, e segundo os deputados presentes, disseram que isso é praticamente impossível de acontecer. Então, nessa reunião, ficou acordado que será acionado a bancada catarinense, a qual estará em contato com a presidenta, para que ela se sensibilize, né, com o caso específico das universidades pertencentes à CAF, para que consiga realmente melhorar essa situação, que possa conceder alguns benefícios, né, se comparado a outras instituições
que de fato são instituições com fins lucrativos, diferente da nossa. Professor Antônio Zanin, fazendo uma simulação pessimista que essa medida provisória não fosse mudada e a UNO Chapecó aderindo ao PROIES, quais seriam os impactos para a instituição? Quem receberia esses impactos? Os alunos, os funcionários? O que aconteceria fazendo uma previsão pessimista? Bem, eu diria que o impacto ele acaba ocorrendo com a própria instituição. Ele vai afetar seguramente, entendemos aí, a sustentabilidade da universidade. O impacto maior, ele viria ocorrer talvez ao final do prazo dos 15 anos. Não que isso fosse tranquilo, porque da sistemática atual, da forma como foi sancionada a lei, né, nós iniciaríamos aí com um montante de aproximadamente de 75 a 80 bolsas mensais, né, até chegarmos a um pico de em torno de 640 bolsas. Evidente que a hora que nós chegarmos a esse pico, ele acaba trazendo um impacto financeiro para a universidade. Se nós não conseguirmos ampliar a nossa base de alunos, seguramente nós vamos deixar de ter uma entrada de recursos por força de mensalidade na instituição. Levando em consideração que nós já temos as demais bolsas que nós temos que atender, em função de sermos uma universidade sem fins lucrativos, então temos a filantropia, né? Então teria que somar ainda mais essas bolsas às atuais que nós já temos. Então seguramente nós teríamos que abrir mão de receita e em abrindo mão de receita eu diria que isso ocorre com efeito cascata. Seguramente ele vai afetar até talvez na condição de termos dificuldade de manter professores, e ao mesmo tempo os técnicos administrativos, e se deixarmos cair a qualidade do ensino, seguramente vai afetar numa redução também de alunos.